Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu tô muito bem também, mas feliz agora de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, para nós, né? E nós estamos numa série chamada Esperança. Mas antes de entrar no assunto, que nós estejamos em um mesmo espírito, que nós estejamos com mente e corações abertos para que nós recebemos o entendimento que o Espírito Santo irá trazer até nós, tá bom? Então, se for preciso, voltar lá no louvor, escutar mais uma vez, escutar um louvor específico que fale com você, enfim, sinta-se à vontade. E se você está aí queimando, com seu coração queimando por Jesus, então vamos aí passar nosso tempinho aqui na palavra para falarmos de esperança. E esperança, para mim não tem como eu falar de esperança sem falar do próprio Jesus. Porque esperança para mim é o próprio Jesus, né? Esperança para mim é muito mais do que um sentimento, muito mais do que algo que eu posso dar de exemplo. É Jesus, é a pessoa de Jesus, para mim. E um pouquinho mais, pensando na etimologia da palavra, o que eu penso ser esperança é um estado em que nós nos encontramos, que nós estamos esperando por algo. Esperança é esperar por algo. Essa é a minha opinião, tá bom? Então nós esperamos por várias coisas, né? Nós esperamos que nós sejamos bem-sucedidos aonde a gente for. Nós esperamos, sei lá, que o coronavírus passe. Nós esperamos desde as coisas menores, porém não sem importância, até as coisas maiores, né? Maiores, por exemplo, nós esperamos que a corrupção do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, acabe. Nós temos esperança de que o coronavírus acabe. Nós temos esperança de que algumas coisas melhorem na nossa vida. Até também as coisas pequenas. Nós esperamos ir à padaria que é na esquina da nossa casa e voltar, tudo bem. Nós temos essas esperanças, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Será que existe uma esperança última? Uma esperança que, se eu tiver essa esperança, essas outras esperanças podem não dar certo. Que tudo bem. Porque essa esperança última não vai me desapontar. Não vai me frustrar. Essa esperança eu tenho em Jesus, na minha vida. Então vamos ler alguns versículos que vai dizer sobre isso. O primeiro deles está lá no primeiro capítulo de Atos, é o versículo 11. Então Jesus ele foi ascendido aos céus, e aí algumas pessoas estavam ali olhando ele, né? Os discípulos também, alguns discípulos. E aí a Bíblia diz que aparece dois homens vestidos de branco e faz uma pergunta. E aí, que essa pergunta é o versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E ok, e aí você me pergunta, Léo, ele subiu, e aí eles estão falando que eles vão voltar, que Jesus vai voltar. Por que voltar? Se ele subiu, por que voltar? Se ele ia voltar, não era melhor ficar aqui? Né? Por que ele vai voltar? E essa é a esperança, na volta do Senhor. O Senhor, Jesus, no dia que ele voltar, ele vai retornar para restaurar todo o governo e autoridade. Ele vai fazer dar certo o plano A de Deus. Deus nunca teve plano B, ok? O plano de Deus nunca foi salvar o homem. O plano de Deus foi criar no homem uma extensão do próprio Deus e governar a partir do homem a terra. Então o homem nada mais é do que uma extensão do próprio Deus. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então o homem foi feito para governar segundo os parâmetros do reino de Deus. Para governar o quê? Essa terra, os animais. Esse é o plano A de Deus. O plano B de Deus
Deus nunca teve plano B, mas ele nunca quis salvar a humanidade. Muito pelo contrário, ele quis governar a terra através da autoridade que deu ao homem. Então, Jesus vem, na sua volta, trazer uma nova ordem mundial, ao qual ele vai restabelecer todas as coisas, tudo quanto é a área da moda, a área da música, a área gastronomia, agricultura, política, medicina, todas as áreas, ele vai restabelecer de acordo com o padrão do reino dos céus. Esse dia a minha esperança está nele. Nós podemos ler em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, no versículo 10, que fala assim, ó: quando, porém, vier o que é perfeito, aquilo que é perfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então é exatamente isso mesmo. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, não é? Dessa nossa quarentena. Nós acabamos de passar pela terça-feira, que foi um dia onde nós manifestamos a nossa posição contra o racismo. Então nós temos esperança que o racismo irá acabar. Sim, nós temos esperança. E Jesus é o único que pode fazer isso. A minha esperança está em Jesus trazer a solução para isso, acabar de vez com toda a desigualdade, porque perante Cristo nós somos todos iguais, nós somos irmãos perante Cristo. Isso não tem uma vírgula depois disso, é um ponto final e acabou, né? Então, para isso se tornar verdade, Jesus Cristo precisa vir, porém eu não devo esperar que ele venha para começar a fazer aqui na terra, né? Jesus Cristo falou assim na terra como no céu. Então, como é o céu? O céu é desse jeito. Então eu vou fazer aqui na terra também, né? Um outro capítulo, um outro versículo que diz muito sobre isso, que diz a maneira que nós vamos viver depois da volta de Jesus, é Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Fala assim, ó: da maneira que nós viveremos, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, não nos afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor, ele nos guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais fome, não haverá mais sede, seja de comida mesmo, ou seja, fome de comida mesmo, sede de água mesmo, ou seja, fome de justiça, sabe? Não haverá mais, porque a justiça plena de Deus já vai estar estabelecida entre nós. Então essa esperança, a minha esperança última está na volta do Senhor, porque Ele vai estabelecer tudo conforme o reino de Deus. Um outro versículo muito interessante também é Filipenses 3:20, que diz assim, cadê? Filipenses, aqui. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, por que aqueles galileus estavam olhando para o céu? Por quê? Porque eles esperam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é o nosso estilo de vida que nós temos que viver, olhando para os céus. Eu sempre dou esse exemplo. Eu trabalho, eu estudo, eu faço algumas coisas da minha igreja, onde eu congrego. Eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de responsabilidade. Porém, enquanto eu vou trabalhando, eu olho para o céu e vejo: Jesus, está voltando? Não, ainda não. Eu estou estudando, eu olho para o céu: e aí, Jesus, está voltando? Não, ainda não. Eu tenho essa postura de vida, não que eu faça isso literalmente, embora eu já me peguei olhando para o céu e imaginando esse dia, né? Mas eu tô falando de um estilo de vida que eu adotei. Eu olho pra cá, pras coisas, e eu não me satisfaço. O que me satisfaz é saber que Jesus vai voltar e vai me encontrar, e eu vou poder olhar nos olhos de Jesus e falar: ufa, você está aqui, Jesus. Agora eu posso descansar.
Não que eu não tenha descanso aqui, mas um descanso pleno é muito melhor do que um descanso passageiro. Então, por que aqueles galileus estavam olhando para o céu? Eles já estavam esperando a volta de Jesus. Ok? Porém, tem um tempo para isso. Não se sabe a hora, nem o dia, mas tem um tempo para isso. Eu não sei o tempo, e eu creio que você também não sabe o tempo da volta de Jesus, mas nós podemos adiantar essa volta dele. Como? Sendo a extensão do reino de Deus aqui na terra. Toda vez que nós nos temos uma postura de acordo com o reino de Deus, nós adiantamos a volta do Senhor Jesus. Ok? Muito bom nós estarmos aqui falando sobre isso, abrindo de repente os nossos olhos para isso. E eu queria ler, já que estamos falando desse tempo, né? Um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Versículo 16 e 17. Diz assim, ó: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Até a voz do arcanjo ressoar, até a trombeta tocar, tem um tempo. E também não sou eu nem você que vai tocar a trombeta. E aqui é um arcanjo falando para que o Senhor Jesus venha. Tem um tempo. Não é... Nós não podemos saber, mas tem um tempo. Porém, a minha opinião é que nós, como cristãos, devemos viver assim todos os nossos dias da nossa vida. Que nem eu falei, trabalhando, mas olhando para os céus, imitando aqueles galileus. Por que vocês estão olhando para os céus? Porque eu espero de lá o meu Senhor Jesus. Ok? E aí o versículo 17 diz assim, ó... E então seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E aí? E assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí, depois que nós encontrarmos nos ares o Senhor, nós vamos poder viver Apocalipse 7, 16 e 17. E aí sim, nós vamos viver numa ordem mundial, onde a corrupção, o caos, o racismo,